Que muitas vezes nós falamos de que você às vezes troca, está com a família, às vezes você troca cuidar da saúde ou coisas assim para estar trabalhando na igreja ou na igreja, no ativismo religioso, mas isso não inclui a distância do altar. É porque uma coisa não toma o lugar da outra. Se a sua família toma o lugar do altar, está errado. E se o altar está tomando o lugar da sua família, também está errado, porque Deus não quer isso. Amém? Deus quer a sua família no altar. Posso ouvir um amém? Então é sobre isso, não é você ser livre para nunca mais vir para a igreja ou vir quando der. Não, querido. Eu vou gastar a minha vida no altar. Eu só não venho para a igreja quando eu não puder mesmo, não é quando não der, ou quando não tiver outra coisa para fazer. Essa canção fala muito sobre isso. Eu vou gastar a minha vida no altar, eu preciso estar no altar. Eu me lembro que o tempo que eu me converti, eu só arranjava emprego se o emprego não fosse interferir no altar. Aí você diz assim, mas é porque você era pastor. Não era pastor não. Uma igreja bem pequenininha, aonde só tinha o violão, a bateria, e a gente estava aprendendo e estava cantando. Pastor, mas a igreja era grande, tinha muita gente esperando, não tinha ninguém, às vezes só ia eu e a minha família, nem os pastores não iam. Ia só nós, que os pastores moravam lá em Jacarecoara no tempo. Tinha vezes que eles não vinham, porque a igreja era tão pouca gente que eles não vinham. Mas eu tinha um negócio comigo, que eu tinha que estar no altar. E sabe o que eu faço hoje, querido? Eu luto para isso continuar em mim. Alguém está entendendo? Eu luto para o dia que eu não puder vir, eu chore, eu sinta, eu me lastime, eu diga, Senhor, como é que pode eu faltei a igreja? Como é que pode eu faltei o altar? Alguém está aqui? Alguém está entendendo? Que eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando de santidade, sagrado. Fala comigo, sagrado. Aí a gente canta louvores como esse, isto é tão profundo. Eu gastarei a minha vida no teu altar. Ou aquele outro, né, que muita gente levou até por um lado. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ah, mas esse louvor aí é muito forte, a gente não pode cantar. Não, a gente tem que cantar Ele. É o louvor que se inspira em João Batista. Quando a gente não conseguir gastar a nossa vida no altar, é que a gente tem que chorar, porque nem sempre dá. Isso é verdade, nem sempre dá. Às vezes a gente tem família para alimentar, às vezes a gente tem tantas coisas, fica doente, tem muita coisa, gente. Mas eu não estou falando simplesmente de estar, eu estou falando do coração. Amém? O coração. Eu dizia, meu Deus, só me dá um emprego se eu puder fazer a tua obra. E eu passando necessidade no tempo. Presta atenção, corra louco. Eu passando necessidade no tempo, usando roupa de brechó e comendo resto de pastelão. Também já passei necessidade, irmão. E foi depois que eu virei crente. Porque antes de eu ser crente eu não passava necessidade nenhuma. Mas quando a gente se converte, Deus vem e prova o coração do crente. Amém ou não amém? Amém? Alguém está aqui? Alguém está se identificando? Deus prova o coração do crente. Se ele não for aprovado, ele não vai viver grandes milagres. E hoje eu ouvi essa canção dizendo, até que o Senhor venha. Fala comigo. Não por um dia, não por um momento, não por um culto de domingo, que eu não sou mais católico. Não estou falando com os católicos, mas os católicos vão mais à missa nos cultos de domingo. Tem muito crente assim, vem para a missa, não é porque está cansado, é porque está meio católico, meio religioso. Que não vir para a igreja também é ser religioso. Vir demais é religiosidade, mas também não vir nunca, ou vir quando dá, é religiosidade. Fala comigo, até que o Senhor venha. Eu vou me esforçar. Fala, eu vou me esforçar para não quebrar as alianças. É animado, é desanimado.
é feliz, é sobrecarregado, é perplexo. É do jeito que eu tiver. Vamos cantar mais uma vez? E vamos dizer: até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida no teu altar. Aleluia. Com a ferida de fome por ti. Diga: fere meu coração. Com a ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Oh, aleluia! Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar, até que o Senhor venha. Canta, igreja, vá! Eu vou clamar, até que o Senhor venha. Eu não vou descansar, até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Diga: até que o Senhor venha, eu vou construir em mim um templo para que o Senhor possa habitar, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você venceu. Que o Senhor possa te fortificar sempre, para você ser exemplo. Às vezes, gente, eu fico observando filhos. Porque se o filho ora, é porque os pais oram. Não estou soltando indireta para ninguém, gente. Estou falando a verdade. Criança, ela é o espelho da casa. Se quando você junta para orar, a criança já sabe orar, é porque os pais oram em casa. Se a criança tem reverência, é porque os pais ensinam reverência. Então, isso vale para nós, amém? As mães, que são mães e pais aí de primeira viagem. Seu filho é o espelho de quem você é em casa. Se você for em casa, ele será na igreja. Aleluia, alguém está aqui? Amém, glória a Deus. Vamos orar, quero chamar o George, vai trazer palavra dessa noite. Eu botei muito para frente. Levanta as mãos para cá, vamos orar por esse homem de Deus. Pai, aqui está teu filho, e que em nome de Jesus, ele possa ser mais uma vez essa noite, espelho para refletir a tua palavra e a tua vontade. E que ele seja usado pelo teu Espírito. Guarda a sua família, guarda os seus bens, guarda a sua casa, para que ele possa ter tranquilidade agora de expressar a palavra de Deus. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu fiquei com a responsabilidade de pregar Provérbios 2.
Provérbios 2. A minha tradução vai ser Almeida Fiel. Antes de começar, eu queria introduzir o texto. Provérbios, ele é um livro do mundo antigo que ele era usado muito para ensino. Ele era usado para a educação dos jovens e das crianças. E por isso ele tem certas divisões, né? Aqui eu estou, é a divisão inicial do capítulo 1 ao 9. É uma introdução ao livro e ele vai ditar todo o tom do livro. É ele que vai dizer o objetivo do livro. E em Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Esse é o tema central de Provérbios. Todos esses capítulos de 1 a 9 vai falar disso. E isso é muito importante, porque há duas palavras aqui que são como alicerces em toda a teologia de Provérbios. É a palavra temor e a palavra sabedoria. Essa palavra temor, ela é uma palavra muito negligenciada. Porque as pessoas insistem em tirar o medo. A palavra temor sozinha, no hebraico, significa ter medo. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que diz lá em Provérbios 1:7. Seria o medo do Senhor é o princípio da sabedoria. E as pessoas não gostam dessa tradução, porque elas não entendem como é que a palavra medo pode ser algo bom. Se você for procurar essa palavra no original, ela significa medo com qualquer outra coisa, mas com Deus ela significa respeito e submissão. Só que não faz o menor sentido. O que é que medo tem a ver com respeito e submissão? Eu tive que pesquisar muito sobre isso, porque não fazia o menor sentido para mim. E se eu não entender plenamente a raiz da palavra, eu não vou entender o texto em si. O vocabulário da Bíblia, ele tem tudo a ver com a cultura do povo antigo. O fato dessa palavra temor ter se relacionado, está sendo relacionado a Deus, é porque o povo antigo havia de uma forma extremamente diferente do que a gente vê hoje. O mundo de hoje é extremamente diferente do mundo de 2000 anos atrás. É muito diferente. Essa palavra, como é que eu posso explicar? De fato, por que que todas as traduções têm temor? Por que que as traduções simplesmente não traduzem como o respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria? Por que que elas não pegam e traduzem como a submissão ao Senhor é o princípio da sabedoria? Porque isso reduziria o objetivo do texto. O texto tem um objetivo claro. E esse objetivo, o medo, é essencial. O medo está aqui, ele tem que estar aqui, e ele é essencial para que você entenda o que é isso. Se você tirar o medo da equação, você vai reduzir
você não vai conseguir ter toda a profundidade do que o texto está querendo te dar. Ou seja, essa palavra temor está sempre, constantemente na Bíblia, porque o medo é essencial. Para aqueles que querem a sabedoria que vem de Deus, este medo descrito aqui, ele é essencial. Vou explicar o que é temor. Você acenderia uma fogueira em cima da sua cama? Isso é um ato de loucura. Você sabe que vai queimar a cama e é possível você queimar a casa inteira. Então você pega e acende uma fogueira longe, no quintal da sua casa, distante de qualquer coisa que você não queira que pegue fogo. Isso é um ato de temor. Você respeita o fogo, porque o fogo, ele não te respeita. Ele não vai diferenciar você da cama, de um tronco de madeira, para qualquer outra coisa. Se você não respeitar o fogo não vai te respeitar. Isso é um ato de temor. O medo que você tem de um fogo descontrolado te faz respeitar o fogo e te submete a tomar decisões para que aquela fogueira não venha incendiar toda a sua casa. Viu como o medo, o respeito e a submissão estão juntas? Isso é um ato de temor. Tem um ótimo exemplo de quando eu entrei na primeira empresa, que eu não sabia absolutamente nada. Quando a gente tem um primeiro emprego, a gente não sabe de nada sobre segurança no trabalho. E um dos trabalhos de quem está responsável pela segurança do trabalho daquela empresa é te trazer temor, embora ele não saiba disso. E um dia, em uma reunião de segurança do trabalho, ele mostrou a gente vários vídeos de acidentes que poderiam acontecer na nossa fábrica. Na nossa fábrica tinha empilhadeira, ele mostrou acidentes sobre isso. Tinha bobinas de papéis de 2 toneladas, e ele mostrou acidentes sobre isso. Acidente elétrico e de incêndio. E naquele momento, o que aconteceu comigo é que eu percebi o quão era fácil eu sofrer um acidente naquela empresa. E os erros que eu cometi até aquele momento. Aquilo me causou medo. Mas se esse medo me paralisasse, se tornasse pavor, eu teria pedido demissão. Como isso não aconteceu, ele gerou em mim respeito. E eu comecei a ter cuidado. Eu me submeti a esse medo que me levou a ser mais prudente. Isso é temor. E esse temor sempre começa com o quê? Com conhecimento. Por isso o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. O povo antigo, eles viviam numa época muito mais violenta que a nossa. O livro de Provérbios foi escrito na época do rei Salomão. Algumas décadas antes, o pai dele estava lutando com ursos e leões para que eles não viessem capturar ovelhas. Eles sabiam que era medo. Davi sabia que se não respeitasse o leão, ele morreria. Davi sabia que se não respeitasse o urso, ele morreria. Davi sabia que se ele não respeitasse o gigante, ele estaria morto. Esse medo que a gente tem, que na nossa geração é visto como fraqueza, é um mecanismo natural do ser humano de autoproteção. O medo para nós é, na verdade, a autoconsciência da nossa limitação. O medo é a nossa autoconsciência da nossa finitude. É a autoconsciência da nossa fraqueza. A gente tem medo de ser atropelado porque sabe que a gente não é mais forte que um carro.
É assim que o medo funciona. Diante de Deus, isso também acontece. Aqueles que temem a Deus, ele tem uma autoconsciência da sua limitação diante de Deus, da sua fraqueza diante de Deus. Eles têm uma autoconsciência do seu limite diante de Deus. E eles também não só têm uma consciência sobre si, mas ele tem uma consciência também sobre a grandeza de Deus, o poder de Deus. Existe um versículo que eu acredito que ele seja muito negligenciado, ele é muito aterrorizante na minha opinião. Eu acho que essa é a melhor das palavras. Eu acho que esse é um versículo que quer nos trazer temor. Eu não me lembro da referência no momento, eu me esqueci, mas ele diz assim: não tema aquele que pode tirar sua vida, mas tema aquele que além de tirar a tua vida, pode jogar a tua alma no inferno. O temor a Deus leva isso muito a sério. Enquanto um homem pode tirar a tua vida, diante de Deus a tua alma está nas mãos dele. E para onde ele te colocar, você não vai sair, a não ser que ele queira. Se você não respeita um ser como esse, como a Bíblia diz, és um louco. Isso é loucura aos olhos da Bíblia. Sabedoria, eu tive que anotar sabedoria, sabedoria é a capacidade dada por Deus de perceber a realidade como ela é, e agir de acordo com esta verdade. Sabedoria é a capacidade dada por Deus de perceber a realidade como ela é e agir de acordo com essa realidade. Quando você teme a Deus, existe um choque de realidade, da sua finitude, de sua grandeza. Isso é o início da sabedoria. Você começa a ver tudo como as coisas realmente são. Você não passa mais a ver a coragem como a coragem do homem violento como algo a ser desejado. E as coisas começam a mudar a partir dessa sabedoria. E os nossos olhos se abrem. E então começamos a perceber quem Deus é. O temor a Deus é o princípio daquilo que a gente começa a conhecer quem Deus de fato é. E aqui é onde se começa a sabedoria. Eu quero falar outra coisa para começar. Por que Deus não é um ídolo? Isso é muito importante aqui. Por que Deus não é um ídolo? Por que Deus não é uma estátua de barro, de madeira, de gesso? Um dos motivos por que Deus abomina isso é a passividade das religiões que aceitam isso. As religiões que aceitam o ídolo, o homem ele vai até o ídolo, vê aquela escultura e julga já saber quem é o seu Deus. Ele faz as suas liturgias e vai para casa. Ele só precisa disso. É muito raso, é muito fácil. A religiosidade católica através dos santos é muito fácil. Só que Deus não queria isso para o seu povo. Deus queria um povo ativo, em que constantemente buscasse conhecê-lo cada dia mais. É por isso que Deus não é o ídolo, por isso que Ele não aceitou ser transformado numa estátua, numa estatueta. Agora eu quero ir para o texto. Provérbio 2: Filho meu, se aceitares a minha palavra e esconderes contigo o meu mandamento, para fazeres o teu ouvido atento
a sabedoria, inclinares o teu coração em entendimento, e clamares por conhecimento e por entendimento, alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como tesouro escondido procurares, então entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo, para preservares o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e toda a boa vereda. Pois quando a sabedoria entrares em teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Metade do capítulo é sobre a busca intensa por sabedoria. Aqueles que buscam. Esse versículo ele está falando sobre como você tem sabedoria. Se meu filho, se ouvires a minha palavra e buscares, fores atentos, estudar e orar, né? Ele fala aqui, se alçares a tua voz por inteligência, na NVI, se gritares alto, pedindo o conhecimento, se buscares se buscares o conhecimento como a prata e como ouro, como tesouros, então entenderás o temor do Senhor, o incessante busca por sabedoria. Meus irmãos, eu não consigo entender como alguns cristãos passam a vida inteira, sua vida cristã inteira, na igreja, e eles nunca se perguntam nenhuma vez qual o significado dos textos bíblicos. Como um cristão passa a vida inteira dizendo ser cristão, e ele nunca sequer perguntou qual é o texto mais importante da Bíblia. Pelo menos esse eu vou estudar. Como um cristão passa a vida toda dizendo ser cristão, e ele não sabe o significado do Sermão do Monte. Ele não sabe o significado de João 3. Ele não sabe o verdadeiro significado de Salmo 119. O que está lá, o que está escrito, o que Deus quer, o que Deus tem falado. Como cristão, nós temos o temor de buscar a Deus e o seu conhecimento de fato. Nós temos o sincero temor de sabermos que, como cristão, temos a responsabilidade de conhecê-lo mais, de conhecer as suas escrituras, o significado da sua palavra. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser um teólogo, mas ser um cristão sem conhecimento nenhum, você também não pode ser. Irmão, curso de teologia é muito bom, mas ele também é limitado. O texto ele fala sobre alguém que está buscando incessantemente o conhecimento de Deus. Ele vai para além dos cursos de teologia e para além dos livros. Ele tem uma fome incessante de tudo aquilo que tem a ver com Deus. O que de fato é a santidade de Deus, a sua santificação, quem de fato é Deus, o seu juízo, o que o texto bíblico fala sobre Ele.
a grandiosa profundidade do texto. Existe um momento que eu li um livro sobre o Sermão do Monte, e por um momento eu tive a loucura de achar que talvez eu não precisasse mais ler nada sobre isso, porque eu já tinha lido um livro sobre todo o Sermão do Monte, então talvez eu já tivesse aprendido tudo que eu tinha que aprender sobre isso. E eu digo hoje, isso foi um ato de loucura. Então, lendo um livro sobre oração, um homem, ele vem falar sobre uma das bem-aventuranças. Bem-aventurado os pobres de espíritos. E numa coisa que não tem nada a ver com as bem-aventuranças, ele vem me ensinar algo que eu jamais imaginei. Naquele momento, eu vi o grandioso abismo que existe nesse livro, a grandiosa fonte inesgotável de conhecimento que ele é. Diante de tudo que eu aprendi, ele veio e disse uma coisa tão simples. Ele disse: bem-aventurados os pobres, os verdadeiramente pobres de espírito. E ele diz: você sabe o que é um pobre? De verdade, o pobre é um mendigo, é um pedinte, e ele não tem a ninguém a quem pedir a não ser Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, quem é pobre de espírito ora. E o que esse mendigo tem a pedir, pois ele não tem nada, somente Deus tem para dar. Naquele dia eu vi o abismo que era o conhecimento deste livro. Desde então eu não ouso mais dizer que eu aprendi tudo sobre isso. Não há como esgotar essa fonte. É como um mar 1000 vezes maior que o nosso. E muitos cristãos olham para esse mar e julgam como nada. Muitos cristãos acham que o conhecimento que o mundo tem para dar sobre a criação dos seus filhos é maior do que a Bíblia tem para dar. Muitos julgam que o que o mundo tem para dar sobre você ser um marido melhor é melhor do que aquilo que a Bíblia tem para te ensinar. Muitos cristãos julgam que o que o mundo tem para te ensinar sobre você ser um profissional melhor é melhor do que aquilo que a Bíblia tem para te dar. Isso é uma falta de sabedoria, uma falta de conhecimento, uma falta de temor, e para mim um sinal de que talvez essa pessoa não conhece o seu Deus. É disso que esse texto está falando, sobre aqueles que buscam incessantemente o conhecimento de Deus. Você sabe o que é garimpo de ouro? O garimpo de ouro, onde tem garimpo, tem violência. Por que que onde tem garimpo, tem violência? Porque aqueles garimpeiros estão dando sua vida pelo ouro. Eles têm a tensão de não ter o ouro e achar, e depois que acham, a tensão de ter o ouro e alguém levar esse ouro dele. Isso gera muita violência. Eles são capazes tanto de matar, quanto morrer por esse ouro. Quando a Bíblia diz: se tu buscares como um garimpeiro, busca o ouro, esse conhecimento. Quem busca dá valor a algo. Meu irmão, se você não busca, se não há valor nas Escrituras para você, se você não se empenha a buscar o conhecimento que está aqui, você tem dado devido valor ao conhecimento que vem de Deus? A sabedoria é um alinhamento perfeito daquilo que você fala e daquilo que você faz. É um alinhamento perfeito da vontade de Deus. Quando você teme a Deus e tem a sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria não é um fato de você ser mais inteligente, é o fato de você saber aquilo que Deus quer, quando Ele quer, como Ele quer, e agir segundo a sua vontade.
Isso é sabedoria na Bíblia. A sabedoria do mundo é outra coisa totalmente diferente, mas para mim não me importa. Isso é sabedoria na Bíblia. E essa tensão do que você fala, do que você faz, é muito grande no livro de Provérbios. É tanto que a outra metade ele vai dar o outro lado da moeda. Ele vai falar sobre a perversidade dos homens. Quem aqui sabe qual é o seu dom? Quem aqui já tem isso definido? Eu estou sendo chamado ao pastorado. Eu sinto Deus me chamando ao evangelismo. Eu sinto Deus me chamando às missões. Eu sinto Deus me chamando a ser mestre. Quem já sente esse chamado? Você que está sendo chamado ao pastorado, você vai esperar sua igreja fracassar miseravelmente para você ir buscar de Deus o que de fato é um pastor, segundo a sua vontade? O que de fato é uma igreja segundo a sua vontade? Talvez você não esteja preparado, talvez você não tenha uma igreja aqui e agora. E esse é o momento perfeito para você buscar dele o entendimento e o conhecimento do que de fato é um pastor. Esse é o momento. Melhor do que você aprender errando. E errando, e errando, e errando. Até você ter a humildade de dizer: eu não consigo, eu preciso saber de Deus o que é isso. E muitos pastores fazem isso. Muitos pastores são assim. O mundo está cheio de pastores assim, cheio de evangelistas assim. As pessoas acham que é simplesmente sair e fazer as coisas de qualquer jeito, botar no final da frase é para Deus, ou é a vontade de Deus, e dizer que isso é cristão, e achar que isso é a vontade de Deus. Pessoas que abrem eventos grandiosos, fazem festas grandiosas, shows maravilhosos, mas muitas delas vão estar diante de Deus um dia, e Deus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eis que eu nunca vos conheci. Eu não sei para você, irmão, mas para Deus, as visualizações, os milhares de visualizações naquele seu pregador preferido, não pesam em nada no céu, não vale de nada. E sinceramente, ele pode até ser bom, ele pode ser até um homem de Deus, mas não vai ser as visualizações que Deus vai botar como peso em sua balança para julgar esse homem. Mas muitos fazem isso. Eles olham e dizem: olha esse pregador, por que você está falando mal dele? Olha as visualizações que ele tem, as pessoas o seguem. Mas diante do que ele diz, eu digo, muitos deles são guias de cego e cairão no abismo. Há muitos bons homens com milhares de visualizações, e também há muitos maus homens com milhares de visualizações. Somente o temor e o conhecimento de Deus é que te fará perceber quem é quem. Você tem buscado a Deus de verdade? Você tem dado valor às Escrituras? Isso daqui que está na Bíblia é o que há de mais valoroso para você? Pese isso sobre você, irmão. O que você mais sabe, o que você mais ama. Vejo constantemente vários cristãos sabendo falar muito mais de futebol do que da Bíblia, muito mais de filmes e séries do que da Bíblia, muito mais de videogames do que da Bíblia, muito mais sobre carros, motos do que da Bíblia. São ótimos, davam para ser até mesmo políticos, jornalistas, mas quando vão para a Bíblia não sabem absolutamente nada. Perderam o seu tempo ouvindo vários jornais, vários podcasts sobre política, mas não quiseram aprender nada sobre as Escrituras. Esvaziar o seu tempo da sua vida
com coisas, eu nem vou dizer inúteis, algumas não são, com coisas secundárias. Com coisas secundárias. Ele dá uma promessa incrível. Se clamares por conhecimento, por inteligência, gritares alto. É assim que tem na NVI, no verso 3. No verso 4, se como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares, então entenderá o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus. A promessa é feita, e Ele não nega, Ele não falha. Se o buscares, os acharás. Se pedires, recebereis. Se bateres na porta, ela se abrirá. Eu quero ir para o resto. A partir do 12. Para te afastares, tudo isso que ele falou, serve para quê? Para te afastares do mau caminho, do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andares pelos caminhos escuros, que se alegram com os que se alegram em fazer o mal, e folgam com as perversidades dos maus, cujos veredas são tortuosas, e que se desviam dos seus caminhos, para te afastares da mulher estranha, sim, da estranha, que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelo caminho dos bens e te conservares na vereda do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nelas, mas os ímpios serão arrancados da terra e os transgressores serão dela exterminados. O homem perverso é o do verso 12 ao 15. Ele começa a falar sobre o temor do Senhor, aqueles que têm medo da grandeza de Deus, e esse medo não gera um pavor, mas gera respeito e submissão. Então ele começa a falar do homem perverso, aquele que não tem temor, aquele que de forma contrária tem muita coragem. É o outro lado da moeda, o valor que Deus dá às coisas. O homem de coragem, o homem perverso de coragem, ele caminha para a morte. O homem que tem medo, que tem temor, ele caminha para a vida. Uma das bem-aventuranças é: bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa esse herdar a terra? Bem-aventurado o homem que é manso, pois ele continuará vivo. Simplesmente assim. Ele permanecerá na terra. E o homem perverso, ele morre cedo. O homem perverso morre cedo. Qualquer jovem envolvido com organizações criminosas, ele tem a sua vida encurtada. Se ele chegar até os 30, é considerado uma vida longa. A maioria morre muito antes disso. O homem perverso, o homem de coragem, que tem coragem de matar, bater, espancar,
O homem que tem coragem de esquartejar alguém morre cedo. Mas aquele que dá outra face, aquele que quando é lhe pedido para andar 1 milha, ele anda 2, ele permanece vivo. A sua vida é preservada. De que vale a coragem dos tolos? A força dos homens não é aquilo, não é considerado a força de Deus. Aquilo que o homem considera ser forte, não é aquilo que Deus considera força. Do 16 ao 19 ele fala da mulher perversa. Para te afastares da mulher estranha. Na NVI tem para te afastares da mulher alheia. Sim, da mulher estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Ele está falando definitivamente de uma mulher casada aqui, embora no primeiro versículo ele fale estranha, né? Ele está falando de uma mulher casada. No 17 diz que deixa o guia da sua mocidade, deixa o primeiro casamento, fuja da mulher perversa, da mulher que deixa o seu marido. É um alerta para todo homem se preservar, para todo cônjuge se preservar no seu casamento. E ele diz assim, ele enfatiza isso: esquece da aliança do seu Deus. O ato do divórcio é um ato de ausência de temor a Deus. No 20 e 22, para andares pelos caminhos dos bons e te conservar na vereda do justo, para que os retos habitem a terra e os íntegros permaneçam nela, mas os ímpios serão arrancados. Isso acontece mais tarde. Esse versículo acontece mais tarde com o exílio. Isso da terra é muito importante na época, porque eles poderiam ser expulsos através de guerras. Isso talvez não seja uma realidade tão grande para nós hoje, mas era para eles. Se eles forem retos, se o povo de Deus for reto, permanecerão na terra, senão serão expulsos. Isso acontece mais tarde no exílio. Quando ele fala assim, no 12 ao 15, do 16 ao 19, do 20 ao 22, o homem perverso, a mulher perversa e a permanência na terra. Ele está dizendo, para que serve o temor do Senhor? Para que serve essa sabedoria? Para te afastares do homem perverso. Não só te afastar, mas para você não ser um homem perverso. Para te afastar da mulher alheia. Para preservar o seu casamento. E para preservar a nação como um todo na terra. Eles tinham um sentido de unidade muito maior que nós. Um sentido de coletivo muito maior que nós. É o sentido de que eu tenho que fazer minha parte. Se eu fazer minha parte e mais pessoas fazerem sua parte, nós permaneceremos nessa terra como nação de Israel. É disso que o texto fala. Meus irmãos, esse texto, esse capítulo, ele fala sobre a busca incessante por sabedoria e conhecimento, que trará bênçãos maravilhosas. Acredito que se você está em ascensão a se tornar um ministro, um diácono, um presbítero na igreja, você tem que perguntar a Deus sinceramente: onde está o meu amor pelo teu conhecimento? A minha busca incessante para te conhecer, para te entender. Eu não posso ser um presbítero sem o teu conhecimento. Eu não posso me tornar daqui a alguns anos um pastor sem esse amor
pela tua palavra, sem esse amor por ti. Esse é o ensinamento dessa palavra. Esse é o ensinamento que nos dá sabedoria. O ensinamento de sabermos o que de fato Deus quer, o que de fato Deus deseja. Isso é uma responsabilidade de todo cristão. Em Romanos 12:2 diz, deixa eu vir aqui em Romanos. Romanos 12:2. Eu me lembrei desse versículo, é um ótimo definição de sabedoria. Não sedes conforme com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É disso que o texto está falando. Esse temor, essa sabedoria, para que sabeis qual a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém. Aleluia. Diga glória a Deus, porque eu busquei pelo entendimento. Querido, nós vivemos em uma geração que eu tenho conversado com os meninos, tenho dito isso, falo muito para as minhas filhas, porque é uma geração muito inteligente. Nós vivemos na geração da internet. Gente, eu estava ouvindo, procurando no YouTube a explicação que a IA, né, inteligência artificial, dá sobre o nosso musical. Não sei se você já observou no YouTube, tem uma estrelinha embaixo assim, que tem a explicação do texto. É assustador. De tão tremendo que é, dele explicando tudo, cada canção que os meninos cantaram, a finalidade do musical. Eu fico besta, boca aberto. E essa é a geração de vocês, a geração super inteligente. Mas eu quero te dizer que inteligência não é sabedoria e nem é maturidade. O rei Roboão deixou de ouvir os sábios, os anciões, para ouvir os seus amigos, e fraquejou. E eu oro muito assim pelas minhas filhas, para que elas não vão por esse caminho da IA. Ah, eu não vou no médico porque tem a IA. Querido, eu não sou você. O tipo de doença que talvez o meu corpo gere não seja a sua. Você sabia que nem os médicos sabem o que você tem até fazer um exame? Você já viu o médico pesquisando, olhando na internet porque ele não sabe o que você tem, manda você fazer vários exames que ele não sabe o que você tem? São médicos. Fala comigo, inteligência. Eu fico pensando, será que nós somos realmente sábios, não inteligentes? Porque gente precisa, se você quer ser inteligente, precisa nem ir para a igreja mais, é só você olhar IA. Você quer uma pregação sobre um texto bíblico, manda a IA fazer uma pregação sobre o Sermão do Monte.
Você fica besta. Por quê? Porque a inteligência artificial vai buscar na internet pregações alto nível e constrói. Não é que o computador seja inteligente, é porque ele saca, vai buscar lá onde está melhor e traz para você. Melhor resposta, melhor informação. Mas nunca ela vai substituir o Espírito Santo de Deus. Nunca. Algo novo, uma fonte nova, algo que fala com você. Ela nunca vai substituir as Escrituras, porque aquilo que o Geode falou com você hoje, você precisa ler de novo. Que você vai ver Deus fluindo naturalmente com você, algo novo. Amém? Amém ou não amém? Por isso que ele fala, é como um abismo, é como uma fonte inesgotável. Então, sabe qual é o pior tolo? Pior tolo é o inteligente que acha que sabe tudo. E esse é o maior pecado da nossa geração. A geração super inteligente, que acha que não precisa de conselho de pai, que acha que não precisa de conselho de pastor, que acha que não precisa ir mais para médico, que não precisa mais estudar, que não precisa... Se você deixar a máquina substituir você, você é servo dela. Alguém está aqui? Então eu queria que você hoje trabalhasse no seu interior a buscar sabedoria, mais do que inteligência. Que talvez você seja até mais inteligente que a sua avó, que o seu avô, mas você não é mais sábio que eles têm maturidade, viveram muito, sofreram muito. Você ainda vai chegar lá. Amém? Então seja alguém com uma canção que a Esteca cantou, alguém que tem fome. Eu quero procurar alguém inteligente. Alguém inteligente mesmo. Não é esses coach que falam o que você quer ouvir, já descobriu o que você quer ouvir, aí fala o que você quer. Não, eu estava seguindo uma pessoa que eu não vou nem dizer o nome, mas a maioria de vocês aqui segue, que é uma influenciadora de Fortaleza, muito conhecida. Ela começou legal, ela começava a dizer as coisas legais, mas depois ela começou a chamar a seguidora de cachorra, de jumenta. Vocês são tudo jumenta, véia. Não, gente. Eu não tenho minha internet paga para ninguém estar me chamando de jumento velho, não. Porque eu sou alguém que busca sabedoria. Ela é engraçada? É. Mas me chamar de jumento velho, eu não sigo gente que me chama de jumento velho. E você, ela é tão engraçadinha. Não, querida. Ela está procurando a sua pior versão, aquela que leva você para o buraco, para dizer o que ela vive de errado é certo. Não é, gente. E aquela mulher, ela teve oportunidade de se converter e não se converteu. E você ainda acha legal? Não é legal não, gente. Não é legal não. Legal é buscar a sabedoria. Amém? Amém ou não amém? Estou dizendo para você deixar de seguir a mulher não. Continue seguindo, se você quer seguir, siga. Mas eu estou dizendo que você ser chamada de jumenta véia e você achar graça, coitado de sua mãe que pagou estudo para você ser chamado de jumenta véia. Coitado. Comigo não. Vamos ficar de pé, bora orar para a gente não ser jumenta véia? Em nome de Jesus. Bora orar para a gente não ser jumento velho e começar a rir. Pelo amor de Deus, gente. Nós aqui tem uma moda de se esculhambar, dizer palavrão uns com os outros e achar que isso é amizade. Isso é amizade não, gente. Isso é falta de educação. E eu não estou falando de ser cristão, é falta de educação. Ninguém pode achar isso bonito não. Amém? Eu me esvazio de mim. Aleluia. Eu me esvazio dos meus desejos. Eu me esvazio de mim. Eu me esvazio
dos meus anseios. Eu me esvazio De mim, eu me esvazio dos meus temores. eu me esvazio de mim. Oh Deus, eu me esvazio Das minhas posses, eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem de ti, tudo para ti, eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo vem de ti, tudo é para ti, nada é tão importante para mim. nada é tão precioso. Oh, aleluia! Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim, nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Aleluia! Deixa a presença de Deus tocar você. Peça sabedoria e será dado liberadamente. É isso que a palavra de Deus fala. Aleluia! Só tua presença me interessa. Só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa. Te entregando a minha vida. Mais uma vez, vai. Só tua presença me interessa. Só tua presença me sacia. Eu sei que fiz a escolha certa. Te entregando a minha vida. Oh, aleluia! Te entregando A minha vida. nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Não quero mais olhar a tua graça. Deixa o Espírito ir até só pra você, levantar quando eu cair. para que você busque Eu as quero coisas seguir certas. a tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça. Só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça. Só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da Tua graça. que me traz livre acesso a ti. Não quero mais usar a tua graça. Só pra levantar quando eu cair. Eu quero usufruir da tua graça. Que me traz livre acesso a ti. Nada é tão Precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Nada é tão importante
para mim. Nada é tão precioso. Hoje eu tenho livre acesso a ti. O teu amor fez tudo novo. Eu queria que a primeira oração você fizesse por você. Você vai ver no decorrer desse livro que a sabedoria está gritando e dizendo: vinde a mim, gente tola, aprenda de mim para que pare de fazer tolices. E às vezes a gente está fazendo tolice, irmão. Tolice dentro do casamento, tolice com os nossos pais, tolice na nossa igreja, tolice no nosso trabalho, tolice na comunidade. Porque nós vamos nos moldando ao meio que nós vivemos. Isso está errado. Não se moldem a esse mundo, mas transformai ele pela renovação da vossa mente. Então nós temos que ser pessoas renovadas no espírito. Se ninguém der bom dia, nós vamos ser pessoas que vamos dar bom dia, amém? Sem esperar resposta, porque a gente dá bom dia esperando receber um bom dia. E às vezes a pessoa não tem um bom dia para te dar, mas você é para ter, porque você tem a Cristo, aleluia. Glória a Deus. Então vamos tentar melhorar, irmão. Vamos tentar melhorar como líder. Vamos tentar melhorar como discípulos. Vamos tentar melhorar como filhos, como mãe, como pai, como esposa. Vamos procurar amigos melhores. Às vezes a gente quer ter amigo para achar graça, que a vida já é tão conturbada, já é tão problemática. Mas aí tem gente arrumando amigo que leva ele para trás. Amigo que só diz palavrão, amigo que não tem fidelidade, amigo que não tem aliança, amigo que não comunga com a mesma fé, que não comunga com Deus, que não respeita o seu Deus. E você anda com gente que não tem concordância. E a palavra de Deus diz: como você pode andar com gente assim? Andará dois juntos se não houver concordância? Não, pastor, mas eu estou concordando com tudo que ele faz. Eu fico, às vezes, assistindo alguns pequenos vídeos. Acho que hoje chama stand-up, né? Que é aquelas comédias, humorista, né? Humorista que faz. E pense numa coisa que eu acho ridícula: é eu me sentar num show, pagar o show e o cara me levantar no meio do show. Como é teu nome? Tu é isso, tu é de qual igreja? Aí começa a esculhambar a minha igreja, aí começa a dizer coisa com a minha igreja, aí começa a me fazer de palhaço. Querido, eu vim para assistir o humor, o palhaço aqui é você, não sou eu. Então não me levante no meio da plateia, senão eu trabalharia com isso, eu já não gosto disso. Mas a gente é tão acostumado ao amigo estar mangando da gente, tratando a gente mal. Olha o que a gente faz com cultura da honra aqui nessa igreja. Cultura da honra, e ainda vejo brincadeira besta, brincadeira sem graça. Por quê? Porque é o meio. Cearense tem um negócio de mangar um do outro e achar que isso é massa. Isso não é massa. Isso não é legal, gente. Não é legal, não adianta, não é legal. Você pode até aceitar, trabalha em você para você não se chatear, mas que não é legal, não é legal. Legal é você dizer assim: poxa cara, legal essa roupa aí. Se você não achou legal a roupa dele, cala a tua boca, que a roupa é dele, não é sua. Tem alguém aqui? Então comece por você. Senhor, eu quero melhorar. Diga: Senhor, eu quero melhorar, eu quero entrar na cultura da honra, porque é a visão da minha igreja. Quero honrar o meu irmão, quero honrar os meus pastores. Eu quero levar a sério esse título que está ali fora, mais que uma igreja, uma família. Amém, amém. Isso é sabedoria. Isso não é o que eu estou dizendo. Vai para as escrituras e me prova que eu estou errado, porque eu estou falando sobre isso. E eu sei que nisso que eu estou falando, eu não sou esse cacau todo. Eu ainda tenho que melhorar muito, eu ainda me ofendo muito, eu ainda me chateio muito, era para me ter melhorado mais. Mas eu sou humano, eu também tenho que pegar leve comigo. Sim, mas também eu não vou dizer que eu estou certo. Ah, eu estou certo. Não, estou certo não. Quem está certo é Cristo. Eu tenho que melhorar sim. E aí eu vou me juntar com gente. Cadê a Esté? A Esté tem paciência? Então eu preciso estar perto da Esté. Porque a Esté tem paciência, eu já não tenho.
Aí eu vou olhar para Esther e dizer assim, não, Esther, tu é muito boazinha. Chega a dar raiva, tá perto de tu. Olha, pois vai pro inferno, criatura. Que tu quer ser ruim. Quem vai pro céu é quem quer ser bonzinho. Alguém está aqui comigo? Se você encher a boca e dizer assim, eu sou ruim, pois o inferno é pra gente ruim. Se alguém disser a você, eu sou mesmo. Não sou isso tudo que você está dizendo não, mas é porque eu tento ser como Jesus. É só isso. Alguém está aqui, alguém está aqui. Alguém está aqui. Se a pessoa disser assim, agora tu é crente, tu só quer ser o bonzinho. Não quero não. Eu não sou não, mas eu quero mesmo. Eu não sou não, mas eu quero. Eu tenho que melhorar muito, mas eu quero ser. Alguém está aqui comigo? Diga, eu quero ser. Eu quero me sentar perto de gente inteligente. Eu quero me sentar perto de gente mansa. Eu quero sentar perto de gente que não manga, porque eu já mango demais. Tenho que me sentar perto de gente que não manga, porque se eu sentar perto de gente que já manga que nem eu, vai virar uma palhaçada. Então eu vou ser um chato. Não sei, Jesus é chato para você? Se Jesus é chato, você tem que ser um chato também. Alguém está aqui? Pois é, porque para esse mundo, o pessoal odiava Jesus. Sabe que João Batista era odiado? Eu fico pensando como as pessoas odiavam João Batista. Mas era só gente que não prestava, gente, não queria prestar. Porque gente que queria prestar se arrependia dos pecados. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Então pegue na mão do seu irmão e diz assim, bora irmão prestar. Bora buscar sabedoria. Vamos orar juntos, vamos orar. Busca o irmão, busca a irmã agora. Vamos fazer as nossas rodas de oração. Gente, eu quero melhorar. Amém, amém ou não amém? A gente precisa melhorar. Enquanto o George estava falando, ele disse assim, você tem que se sentar perto de gente sábia. Eu estava me lembrando de algumas pessoas. Meu Deus, eu preciso procurar mais gente sábia. Para me sentar perto. Não é pessoa que vai dar carão na gente toda hora, todo minuto, não. Porque não precisa ninguém dar carão na gente. Se a pessoa vive, a gente já se constrange. Né? Não é gente dando carão. Ei, isso aí tá errado. Não, gente, já se sentar perto da pessoa que não faz, a gente já se constrange a não fazer. Aleluia. Comece a orar agora. Comece a orar agora. E comece a dizer, Senhor, eu quero melhorar. Eu não quero viver como um tolo. Eu não quero que a minha vida seja uma comédia de stand-up. Não tenho nada contra os stand-up. Estou só dando a dica que aquilo de levantar o povo no meio daquilo é muito paia. Não sei se é só eu que acho aquilo, mas aquilo é ridículo. Imagina alguém levantar a daça no meio do coisa e começar a dizer um bocado de coisa da igreja dela, do pai dela. É ridículo aquilo. Não acho legal isso. Eu não acho. Não consigo ver isso como legal. Isso, começa a orar. Diga, Senhor, me faz um povo, faz de nós um povo decidido a ser santo, a ser separado, a ter ideal, a ter essa cultura do reino, essa cultura nova, essa cultura transformada, de mente nova, de não concordar com o que não é certo, com o que não é legal. Pai, nós não queremos viver uma cultura tóxica, mas também não queremos viver uma cultura relaxada. Nós queremos viver diante da Tua santidade, diante da Tua sabedoria, aprendendo a ser como os grandes. Por mais que a nossa juventude, Senhor, muitas vezes, sim, nós temos que brincar, mas que seja brincadeiras saudáveis, que seja saudável, que não seja agressivo, que não seja moldado a nossa cultura, mas que seja moldada a cultura do céu. Aleluia. Santos, irrepreensíveis, como se deve ser a vida cristã. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos que a cada dia o Senhor venha colocando dentro de nós as Tuas palavras de sabedoria, para que a gente saiba criar os nossos filhos, para que eles não falem tudo que vem na mente, para que não faça sua mãe passar vergonha, para que não faça o seu pai passar vergonha, que nós venhamos a saber, a repreendê-los. Ei, filha, isso aí não se fala. Ei, filha, respeita a Deus. Ei, filha, o sagrado, olha o sagrado, hein? Pai,
Faz de nós pessoas que buscam o Teu Espírito, e que diante do Teu Espírito nós possamos ser pessoas que agradam o Teu coração, que agradam, Senhor, aquilo que é investido em nós. O Espírito de sabedoria está em nós. Ele não está só conosco, Ele está em nós. E nós sabemos o que aprova Ele e o que não aprova. Então, em nome de Jesus, tira agora, Senhor, de dentro de nós, da nossa boca, aquilo que não Te agrada. Aquilo que não Te agrada. Retira de perto de nós toda palavra torpe, toda palavra tola, todo pensamento vazio, todo pensamento de egoísmo, todo pensamento, Senhor, de simplesmente egocentrismo. Que nós possamos construir em nós pessoas capazes de serem referencial da glória de Deus. Referencial da glória de Deus. Isso em nome de Jesus. Balance a mão do seu irmão e diga: seja referencial da glória de Deus. Seja alguém que tem fome e sede de sabedoria e de inteligência, para ser uma esposa melhor, um marido melhor, um irmão melhor, um filho melhor, uma irmã melhor, uma filha melhor, uma amiga melhor, um amigo melhor, um discípulo melhor, um líder melhor. Seja alguém cheio do Espírito Santo, uma pessoa que aonde chegar traz a paz e o temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Abraça o seu irmão, abraça a sua irmã. Diga a ela: receba o temor do Senhor. O temor do Senhor. Teu amor por mim, Aleluia! Teu amor por mim, Deus. teu amor por mim não tem fim, não. O teu amor por mim, o teu amor por mim, Deus. Teu amor por mim não tem fim. Levante as mãos para a sua casa, comece a orar pela sua família. Pai, nós oramos pela nossa família, Senhor. É o lugar onde nós temos que ter mais temperança, domínio próprio, mansidão e sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa nos dar ânimo e força para continuar orando pela nossa casa, testemunhando entre eles o milagre que é ser de Jesus. E que toda religiosidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Toda escravidão do diabo, toda cegueira espiritual, caia por terra em nome de Jesus. E que eles possam Te conhecer cada dia mais, Senhor, para que através do Teu nome eles possam se converter e conhecer a Tua salvação. Vai dizendo o nome deles agora em nome de Jesus. Pai, nós declaramos, Senhor, fulano, vai dizendo, Senhor, em nome de Jesus, que ele há de Te conhecer. Envia obreiros, envia, Senhor, embaixadores do Teu reino. Traz, Senhor, a Tua vontade, Senhor, sobre a vida deles, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Te conhecer cada vez mais. Amém e amém. Bora dizimar, bora ofertar. Você que vai dizimar, que vai ofertar, se você quiser envelope, levante a mão, a Lília vai deixar até você. Se você quiser fazer pelo Pix, o QR Code está aí nas telas. Aleluia. Vamos orar, amém? Pai, nós Te entregamos as nossas finanças, nós Te entregamos, Senhor, o nosso coração, que nós não temos outro Senhor, não servimos a Deus e ao dinheiro, nós servimos a Deus, e através disso, Senhor, nós trabalhamos o temor em Ti, o temor, que Tu és o nosso sustento. Isso em nome de Jesus. Amém. Você quer trazer seu dízimo, sua oferta?
Você que fez pelo Pix, levante suas mãos e adore. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então tenho socorro, sim. Deus proverá. Aleluia! Deus proverá. Deus proverá, diga. Vamos declarar o refrão. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego Me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus, Deus proverá. aleluia! Deus proverá. Olho para o alto, então Vem socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Coloque as mãos na sua mente, Pai. O nosso campo de batalha. Que nós não vamos ouvir a voz do inimigo. E não vamos aceitar a depressão. Não aceitamos a ansiedade. Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor, os maus desse século, do ativismo, dessa sabedoria, dessa busca de informação, na verdade, né? Exacerbada, que às vezes nós não temos nem condições de assimilar. Nós deixamos em Ti e para Ti o controle da nossa vida, da nossa inteligência. Diga: eu entrego a minha mente, os meus pensamentos a Jesus Cristo, e que Ele tenha o controle total do que eu penso e do que eu sinto, para que eu não ande atribulado, desencorajado, estressado, para que eu ande em confiança em Ti. Diga em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia. Dê uma salva de palmas. Queria que você sentasse agora. Nós vamos fazer algo aqui diferente. E eu queria chamar a organizadora, que eu não sei quem é. Chamar a Lu e o George. Eles vão saber agora, vocês vão saber agora. Você não sabe ainda? Eita, você vai ficar de costa, hein? Eles vão saber o sexo da criança, gente. Liga aí a luz pra mim, liga lá, Esther. Então como é que vai ser? A Stephanie que vai falar, como é? Vem cá, Esther. Vai falar não, né, Stephanie?
Ah! Vai tocar uma música e a Esté, que é a filha deles, vai trazer a revelação do sexo do bebê. Aí ela vai dar a dica para eles virarem para entenderem tudo, né? Vai dar certo. Vamos lá. Toca uma música de suspense aí, cara. É não. Dun, 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 dun. Douglas, legal, Douglas. É isso aí mesmo, Douglas. Toca. Sim, aí, deu uma música. Ih, tu sabe qual é essa música, não? Ah, sim, é a música do casal, né? E aí? Blugou, foi? Ah, sim. Quem acha que é um menino? Levanta a mão. Só quem acha que é um menino. Geraldo, Wilson, Luiz. Quem acha que é uma menina? Levanta a mão. A minha sogra não acha nada, mas ela, quando chegar lá em casa, ela diz: eu tinha certeza que era isso. Deixa de conversa. Levanta a mão para me ver. A menina? Ah. É, quando chega em casa, eu já sabia. Que sabia nada que tu não disse. E aí? Vai dar certo ou não? Qualquer coisa bota no telefone, cara. Bendita será. Vai dar certo, Adassa. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Pode virar. Não será abalada em Cristo. Vai lá, Esté, dá um abraço neles. É menina! Vamos orar sobre o casal, sobre a família, né? Pai, nós oramos e nós declaramos, Senhor, muita saúde sobre essa criança e essa irmãzinha, Pai Esté, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Lu para que ela tenha todo o resto de gestação tranquilo, um parto tranquilo, para que a criança venha com saúde, Pai. Livrando o Senhor de todo mal, guardando também o Geórgio, guardando seu coração, Senhor, que o Senhor é supridor de todos os momentos, isso em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas. Pode vir abraçar o casal, vem abraçar o casal, os homens abraçam o Geórgio, as mulheres abraçam a Lu. Deus abençoe. Deixa eu dar a bênção final. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor esteja na tua entrada, na tua saída, na tua ida, na tua volta.
que Ele abençoe os teus caminhos e te dê sempre paz, em nome de Jesus. Dá mais uma salva de palma. Deus abençoe o casal também, essa família maravilhosa. George, Esther, e o nome dela? Já tem? Rebeca! Não? Débora! Aí, Débora! Aê! Débora, juíza de Israel. Deus abençoe. Eu me direito de Rebeca. É a minha que vai vir outra. Aí vai ser a Rebeca.